Salmo 13. Composição de Davi. Eu vou fazer a leitura do Salmo. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Pai querido, nós, nesse instante, queremos mais uma vez chegar na tua presença para pedir a iluminação do teu Espírito para a porção da tua palavra. Fale, Senhor, com a igreja nesta noite. Abra, ó Deus, os teus lábios e nos ensine, porque precisamos do Senhor para entender a tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Existe um momento na nossa vida que parece que o Senhor não está nem aí conosco. No momento de uma enfermidade grave, quando a medicina não nos dá nenhuma esperança, no momento de perseguição intensa dos nossos inimigos, nas catástrofes, não é? Nas crises que a cada dia assola as nossas vidas, quando tudo está indo de mal a pior, a sensação que temos é que parece que Deus está inerte, parece que Deus morreu, parece que Deus não se importa conosco. Esta foi a sensação de Davi. Ele estava tão angustiado com o sofrimento que estava passando, e ele chega diante de Deus e diz: esqueceu de mim? Até quando? Até quando? Não é o pensamento que de vez em quando entra no nosso coração? Porque quando o sofrimento vem, o tempo demora a passar. Quando está tudo muito bom, parece que tudo passa muito depressa. E a gente gostaria até que o tempo não passasse, para que a gente pudesse aproveitar bem aqueles momentos agradáveis. Mas quando vem uma luta, quando vem um momento de sofrimento, eu passei com a Lena esses dias, foi 3 horas, 4 horas, mas que horas tranquilas foram aquelas, parecia que não passava a noite. Agora imagina a pessoa, eu estive acompanhando o nosso irmão Valdemar lá no hospital Sorocaba, regional, e uma senhora, só existia ela na família, era a esposa, uma senhora de idade, e estava com o senhor bem velho. Já fazia 18 dias que aquela mulher estava sentada numa cadeira, acompanhando seu esposo. Eu imagino aqueles 18 dias, o que representava aquela mulher. E daí chega e diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? A nossa sensação, se eu dissesse isso, se os irmãos dissessem isso, sabe o que a gente ia pensar? E dizer: puxa, está blasfemando, isso é blasfêmia. Mas não é blasfêmia. É a atitude normal do ser humano que está sofrendo. Nunca vocês pensem que isso é blasfêmia. Blasfêmia é quando eu atribuo a Deus a culpa pela minha desventura. Eu estou passando por uma dificuldade e eu digo: o Senhor é culpado, Deus é culpado. Agora, quando eu grito para Deus, quando eu apelo para Deus, quando eu lamento para Deus, é uma oração importante que podemos fazer. O povo de Israel mantém até hoje o chamado muro da lamentação.
aquele lugar onde eles vão, eles batem a cabeça, eles choram, eles gritam, eles murram, porque é o momento de extravasamento do sofrimento. Se Davi parasse por aqui, podia até parecer mesmo murmuração, mas ele continua a oração, continua a sua fala. Ele diz agora aqui, versículos de 1 a 3: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Parece que Deus esconde de nós o seu rosto. Naquele momento de sofrimento, parece que Deus está bem escondidinho. Não quero saber desse sujeito aí. Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Eu não sei quanto tempo o salmista passou sofrendo, dá para entender que foi um tempo longo. Até quando se esquecerá, se erguerá contra mim o meu inimigo? Até aqui ele faz um lamento, um coração aflito, uma oração desesperada, e ele lamenta diante de Deus. Mas agora ele começa a pedir, a suplicar. Ele diz assim: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Prova de que ele confiava em Deus, de que ele sabia que Deus, no momento certo, ele haveria de ouvir as suas orações, haveria de livrá-lo dos seus sofrimentos. E ele continua a oração dizendo: ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Irmãos, eu não sei como está o seu coração nesta noite, mas pode ser que alguém entrou na igreja hoje desesperado, talvez pensando que esta seria a sua chance de sair de uma dificuldade. Eu quero dizer para você que eu não tenho uma promessa pronta para o seu coração. Eu não sei quanto tempo pode durar a sua luta, o seu sofrimento, mas saiba uma coisa: Deus sabe. Deus sabe o tempo certo do seu sofrimento, porque Ele tem um propósito no sofrimento. Não há sofrimento sem propósito. Quando o crente sofre, é porque Deus está usando da sua pedagogia para nos ensinar alguma coisa. E no momento certo Ele vai livrar. No momento certo Ele vai tirar a gente desse calabouço. Nós conhecemos bem a história de Jó. Jó era o homem mais íntegro dos seus dias. Não tinha ninguém mais íntegro do que Jó. E Jó entrou num sofrimento profundo pela permissão de Deus. Não foi erro dele, não foi simplesmente a vontade do diabo. A vontade do diabo era essa, mas Deus poderia muito bem ter dito para o diabo: não, lá não mexe na vida daquele homem. Jó disse: pode. Deus disse para o diabo: pode sim, pode mexer na vida dele, pode mexer nos seus bens, pode mexer na sua família. Deus, o diabo tirou tudo de Jó. Tirou os filhos, tirou a fidelidade da esposa, porque a esposa, na hora que ele mais necessitava dela, ela disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Por que ficar sofrendo desse jeito? E aí, não bastasse isso, o diabo tocou na vida de Jó. O corpo dele se tornou lava da cabeça à planta do pé. Parecia que a vida de Jó estava destruída. Os inimigos, ou melhor, os amigos, 3 amigos de Jó. E quem tem 3 amigos daquele jeito não precisa de inimigo não. Chegaram para ele e falaram: rapaz, acho que você pecou. E a primeira ideia que vem na cabeça de alguns crentes é essa: você está sofrendo, é pecado. Confessa o pecado, pede perdão, você está vivendo em pecado. Porque Deus prometeu que vai abençoar, e você está sendo amaldiçoado. Só que nós não sabemos, não conhecemos Deus. Deus é insondável. Paulo, depois de ter falado das mais profundas doutrinas bíblicas, no livro de Romanos, ele chega ali
no finalzinho do capítulo 11, ele diz: ó profundidade da riqueza de Deus, tanto da sabedoria como do conhecimento. Quem conheceu a mente de Deus? Quem foi o seu conselheiro? Quem deu a ele primeiro para que pudesse ser aproveitado, tirado? E Paulo exclama: a ele, pois, toda a glória, toda a glória. Nos momentos de lutas, irmão, de sofrimento, glorifique a Deus. Lembre que Deus sabe do seu padecer. Deus conhece o seu sofrimento, sabe até onde vai o seu sofrimento, tem ponto final. Então ore, peça, suplique, faça como Davi. Atenta e ouve a minha oração. Mas outra coisa importante que Davi fez aqui: Davi confiou em Deus. Ele disse: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Davi conhecia Deus, conhecia o caráter de Deus. Ele sabia que, apesar de estar sofrendo, Deus viria em seu encontro, viria em seu livramento. Nós também sabemos. Sabemos, nós conhecemos Deus. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Ele, depois de 400 anos, ou 430 anos, ouviu o clamor do seu povo que estava no Egito, que estava sofrendo. E desde que foram para o Egito, até a libertação, até o êxodo, aquele povo clamou ao Senhor. Agora pense, quantas gerações passaram, clamando a Deus, pedindo que fossem libertos do cativeiro egípcio. Depois de 400 anos, tempo de Deus, tempo de Deus. Deus ouve a oração do povo, e Deus desce, diz o texto, Deus desce para libertar o povo, para tirar o povo de mão forte e conduzir pelo deserto, para que em 40 anos, dada a sua desobediência no meio do caminho, eles pudessem chegar à terra prometida. Eu posso dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você está sofrendo hoje, saiba que amanhã você está na terra prometida. Se você não tiver o privilégio de viver uma vida melhor aqui nesse mundo, você vai viver uma vida imensamente superior na eternidade. O nosso Deus é fiel. Ele cumpre todas as suas promessas. E Ele prometeu que não nos deixaria sozinhos, estaria conosco todos os dias da nossa vida. Mas além de uma confiança inabalável em Deus, como vimos no versículo 5, também o salmista louvou a Deus no versículo 6. Ali por volta dos anos 70, eu acho, com o advento dos vencedores por Cristo, desses conjuntos musicais, surgiu uma expressão, não sei de quem, que diz assim: louvor que liberta. E em certo sentido essa expressão está certa. Se há uma coisa que liberta o ser humano do sofrimento, é louvar a Deus, é cantar. Quando você estiver triste, desanimado, cante o louvor, esteja diante de Deus. Ele diz assim: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Dá para entender essa frase depois que a gente lê o Salmo? Ora, se ele estava sofrendo, como é que Deus tem feito muito bem para ele? Tenho certeza que o salmista se lembrou das misericórdias de Deus, de quando Deus o perdoou no momento do seu grave pecado, do seu adultério, do seu homicídio e de tudo aquilo que ele fez ali no palácio. Davi se lembrou da misericórdia de Deus, da fidelidade de Deus. Deus tem feito muito bem na minha vida. Deus tem feito muito bem na sua vida. O nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus que cuida de cada um de seus filhos, mas Ele disciplina. Ele é Pai que ama. Ele não passa a mão na cabeça quando nós erramos, quando nós estamos em pecado. Ele nos disciplina, porque Ele nos ama. Deus está atento à sua oração. Pode ter certeza disso. Você está sofrendo? Você está passando por um momento de lutas difíceis? Continue confiando em Deus. Louve a Deus.
Comece a louvar já pelo livramento. Eu sei que o meu Deus é esse Deus. Jó, depois de tudo, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Quem lê o capítulo 40 e até o 41 do livro de Jó, e para por aí, se não tivesse o capítulo 43, a gente ia dizer: puxa vida, esse homem só sofreu. Mas quando nós vemos o 42, nós vamos ver um Deus que age, um Deus que transforma o sofrimento em alegria. Jó foi restituído em tudo aquilo que ele perdeu. Perdeu os filhos, perdeu os bens materiais, mas teve tudo em dobro. Quando que vai começar o nosso livramento? E quando que vai começar o teu livramento? Não é da minha competência dizer, é da competência dele. E ele sabe. Só um pouquinho, Deus. Não abaixe a cabeça. Continue andando, caminhando, sabendo que você vai vencer, porque Deus prometeu isso. O sofrimento é duro? É. Mas a vitória é certa em nome de Deus. Vamos ficar de pé? Hino de número 254.